Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, olá. Chegando aqui agora, esperando a galera. Olá, boa noite. Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Olá, olá, boa noite. Vamos iniciar, certo? A nossa live hoje nós vamos falar de o perfil do cliente segundo o atendente míope. São 12 perfis do atendente míope. Primeiro vou explicar o que é o míope. É derivado da questão da doença ocular, na verdade. O míope é aquele que não enxerga o cliente como razão de ser do negócio. É muito comum esse profissional, ele está em todos os níveis, desde o dono da empresa, gerentes e principalmente vendedores, né, que não enxergam o cliente como razão de ser do negócio. Uma certa vez eu estava dando um curso em BH e me lembro muito bem de uma senhora dona de uma empresa de moda feminina. E ela chegou e disse: Olha, seu Sérgio, o senhor tem razão quando fala atenção. Eu mesmo tenho uma colocação para minha gerente que quando o cliente chega na loja e as vendedoras estão distraídas, né? É, sou da, o Daniel Almeida para o nosso curso. Ah, sim, vai começar. A outra semana vai ser lançado, viu? Tranquilo, ótimo. Muito bem. É, Então, gente, vamos lá. Vai convidando gente aí que vocês vão gostar da live hoje, né? Muito divertida. Como eu estava falando, essa senhora, ela disse: Ó, seu Sérgio, quando as vendedoras ficam distraídas, eu digo para o gerente da loja, dá uma cutucada forte e fala que o nosso salário acaba de entrar. E é verdade, né? O cliente é o salário de todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo tem essa percepção. É, Muitas vezes entende o cliente como um trombolho, algo que incomoda, enfim. Então nós vamos falar aqui de 12 tipos, isso nós colocamos no nosso livro Cliente Nunca Mais, 500 dicas para irritar o cliente ou perder sem fazer força. Evidentemente que é um livro invertido, mas ele fala muitas verdades que infelizmente ainda acontece em muita situação. Vamos lá. O primeiro tipo de cliente que o míope enxerga é o cliente peteca. Né? Por que cliente peteca? Míope, aqui, vocês estão vendo aqui, esse é o personagem principal desse livro, míope, olha o sorriso dele, que ele não enxerga, está preocupado em bater meta, vender de qualquer maneira, mas não tem uma convicção de que o cliente é a razão de ser
do negócio. Então, primeiro ali, cliente peteca. O símbolo da peteca, por quê? É aquele indivíduo que chega da empresa e vai sendo empurrado de um lado. Eu quero uma informação. Isso não é meu setor, isso não é comigo. Empurra, vai para lá, para lá. Ninguém assume a responsabilidade. Quem não já se sentiu assim? O cliente fica revoltado, vai para a mídia social, reclame aqui e começa a denunciar. Cliente não é peteca. Eu costumo dizer o seguinte, ele chega principalmente em uma grande empresa, se ele chegar em um setor e não for de responsabilidade daquela pessoa, ele no mínimo tem que levar até um colega que resolva aquela questão. O cliente não é peteca, não é aquela história, vai ali no segundo andar, vai no terceiro andar, não! Né? Como você vê alguns supermercados, você começa a perceber a qualidade de atendimento quando você chega para alguém do supermercado. Vem cá, esse produto fica em qual lugar? Normalmente aquele supermercado que não há nenhum compromisso com o cliente, ali, é ali, é na última prateleira. Supermercado onde tem uma cultura instalada de entregar uma experiência extraordinária ao cliente, o que é que faz? O funcionário deixa o que está fazendo e leva o cliente até aquele corredor ou prateleira do produto que ele está procurando. E se está faltando, ele diz, não, senhor, eu vou dar uma olhada para ver se no estoque. Isto é, então jamais empurra o cliente não é peteca. E mesmo que não seja da sua responsabilidade, você tem que levar o cliente até alguém que resolva, dê um encaminhamento para aquele problema. Muito bem, então primeiro, peteca. Outra percepção equivocada do míope é quando ele chama o cliente de chato, né? Esse cliente é chato, isso é muito comum. Chato, gente, como considerar chato alguém que paga o nosso salário, que gera lucro, gera imposto? É claro que, evidentemente, tem um cliente mais difícil que outro, isso é natural. Então, esses míopes que estão por aí, seja atendimento ou venda, diz, esse cara é cheio de direito, esse cliente é muito exigente, é um direito que ele está pagando, é o direito dele, né? Ele interrompe a conversa do funcionário. A gente tem que entender que o cliente é a razão de ser, né? Ele não interrompe conversa de ninguém. Outro dia eu estava em um supermercado, isso é muito comum, atender a caixa conversando com a empacotadora, parece que o cliente não tem ninguém ali, é uma falta de respeito. Então o cliente chegou, está conversando, só fala com o colega, o que for essencial. Cliente não é chato, normalmente é gente preguiçosa que fica taxando o cliente de chato. Como é que considera chato a razão de ser do negócio? Então, isto é um absurdo, né? Cliente não é chato, cliente é razão de ser do nosso negócio. Um outro perfil, muita tipologia, muito comum, né? Ali está representado nessa figura. Deu para imaginar que situação é essa? Aquele cliente desocupado, né? Desocupado é o míope que imagine, é aquele que alguém entra em contato com a empresa, ele, eu quero falar com o gerente, o senhor ligue mais tarde. Você já ouviu? Gente, isso é um absurdo, não manda o cliente ligar mais tarde. Isso não tem nenhum sentido. Vai e resolve, e se não for possível, no mínimo, pergunta o nome, anota o telefone, entrega para alguém que retorne imediatamente, né? Não manda o cliente ligar mais tarde. É você rasgar dinheiro. Isso é um absurdo, essa prática é muito comum, né? Volte amanhã, hoje não é possível, o senhor volta amanhã. Como vai voltar amanhã? Louco, né? Eu sempre digo o seguinte, quando alguém chega em um shopping center com R$100, 200, ele tem uma intenção de repente comprar uma calça. A concorrência, que a loja que vende calça,
não é apenas com outras lojas que vendem calças também. A concorrência é com o dinheiro do cliente. No caminho ele pode ir para um cinema, ele pode jantar, ele pode desviar e comprar uma peça, uma decoração, ele pode comprar um livro, enfim, na realidade, todos nós estamos concorrendo com o dinheiro do cliente. Então, um profissional, um funcionário que diz para o cliente, ligue mais tarde, volte amanhã, tá maluco, tá rasgando dinheiro. Dizem que um teste para ver se a pessoa é maluco é para ver se ele rasga dinheiro. Mas, na realidade, quem trata mal o cliente também é maluco, não tem a consciência de aquilo ele está minando o salário, está minando a empresa, está minando o lucro. Então, o cliente não é desocupado. Outra questão também ainda na categoria do míope que acha que o cliente é desocupado, é dizer 1 minutinho, por favor, e aquele minuto vira uma eternidade. Por favor, não deixa cliente esperando, não tem sentido. Então, o cliente não é um desocupado. Muito bem, outra categoria muito comum que eu identifiquei no meu trabalho é o cliente ghost, né? Do inglês, né? O fantasma, o Gasparzinho, o fantasma camarada. Como é que acontece isso, gente? Quando ele chega em uma determinada loja e está ali fazendo aquele movimento que quer uma ajuda e simplesmente ninguém atende por diversas razões que nós vamos falar, por achar que o cara não vai comprar, que não tem dinheiro, né? Enfim, o cliente, ninguém viu, ninguém viu aquele indivíduo que está ali. Então não tem uma atenção, parece que é uma sensação que o cara é um sujeito invisível. Como diz uma coisa muito interessante, que as categorias mais simples de operários e tal, os garis nas ruas, né, tem um estudo de uma socióloga muito interessante, que o que eles mais se queixam é que eles têm uma sensação que são invisíveis. As pessoas passam e não percebem, não cumprimentam, não dão bom dia. Então, é uma coisa que precisamos ter atenção. Isso é um problema social, um problema de falta de humanidade, mas isso quando ocorre na relação do atendente com o cliente, do vendedor com o cliente, que ele chega numa loja e simplesmente alguém não para tudo para atendê-lo, isto é simplesmente um absurdo. Então, é o que eu chamo essa categoria do ghost, o cliente fantasma, o cliente invisível. Muito bem. O nosso quinto tipo de cliente, segundo o míope, é esse aí que vocês estão vendo, né? E exatamente, não tem meia palavra. É aquele atendente ou vendedor que considera ou trata o cliente como se fosse um burro. Não tem nenhuma habilidade. Desculpe, o senhor não sabe, eu estudei, mas o senhor está errado, né? Pode levar, eu garanto, falando um absurdo, atropelando a lógica, o bom senso, e ele diz, não, pode levar como se o cliente fosse um analfabeto, um burro. Cuidado, né? Isto é terrível, o cliente se sente menosprezado. Hoje é bom entender que com o fenômeno de rede social, com a internet, mesmo um cidadão que não tenha escolaridade, ele não é necessariamente uma pessoa vazia, ele tem conhecimento, então todo mundo hoje, o conhecimento está acessível a todos. Muito bem, o outro olha essa figura aí, olha a representação desse desenho, que cliente é esse? O cliente otário, exatamente.
é como alguns vendedores consideram alguns clientes, como otário, né? É induzido a levar o que quer e o que não quer, né? Aquela forçação de barra, considerando como se fosse um besta. Olha, isso vai acabar, o estoque está lá cheio. E ele, não, vai acabar daqui a 1 hora, a semana que vem não tem. Como se o cliente fosse um total imbecil. E ele trata esse cliente como se fosse assim, um otário. Então, muito cuidado com isso. Outra categoria muito comum é o João Ninguém. Esse é terrível. Essa é uma situação, aquele vendedorzinho, a vendedora, que menospreza o cliente. Isso nós encontramos em todas as classes, né? Olha, esse cara é um duro, né? Ninguém olha para ele. Lembra que alguns vendedores ficam brigando com os colegas para ver quem atende, mas aquele indivíduo parece que tem lepra, ninguém encosta, ninguém quer atender, né? Ele é atendido rapidinho, como uma pessoa tivesse uma doença, enfim, atendimento rude. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. A gente conhece muitas histórias, todos nós sabemos, por exemplo, do interior do estado da Bahia, em uma cidade, eu fiz um trabalho, um cliente, ele me contou uma história bem interessante, que um senhor fazendeiro, ele muito rico, mas aquele cara do campo, que não estava nem aí para roupa, a maneira de vestir ele era outra, totalmente diferente, não ligava. E ele chegou em uma concessionária querendo comprar 2 ou 3 caminhões lá para as fazendas, ele tinha mais de uma fazenda. E aconteceu que os vendedores não ligaram, ninguém estava tomando café, um empurra-purra. Ele se sentiu mal, foi embora, né? E o que é que aconteceu? Ele comprou caminhões em outra marca. Depois, para se vingar, ele pegou os 3 caminhões com o motorista, passou na porta, foi lá, olha, eu vim aqui tal dia, vocês não ligaram para mim, perderam a venda de 3 caminhões, né? E exato, isso simplesmente um absurdo, uma situação dessa, né? Outro caso, é muito comum, o cliente cifrão. O cliente cifrão. O que é o cliente cifrão? Muito comum em bancos, né? O gerente de banco, aquelas lojas de grife, se o cara está bem arrumado, a pessoa está bem arrumada, ele tem um atendimento, se está mais simples, quer dizer, ele vale não quanto tem, mas quanto aparenta ter. Lembro-me muito bem, isso tem alguns anos, que quando o cheque era muito utilizado, um cidadão, um gerente de posto, me falou que o maior índice de calote era dos carros mais modernos, mais bonitos, né? Aqueles caras que vinham lá todo bem vestido e passavam um cheque sem fundo, né? Que o simplesinho, o que vinha com carro mais simples e tal, o índice ele tinha visto muito pouco. Então, muito cuidado com isso. Outra categoria, o cliente desinformado. Desconhece seu direito, não conhece o Código de Defesa de Consumidor. Não conhece o Código de Defesa do Consumidor. O cara quer empurrar, engana, isso e aquilo. Então, muito cuidado com essa questão. Muito cuidado. O cliente não é um desinformado. O próximo que tem, são 12, né, que eu prometi aqui. O irmão metralha. Olha, gente, isso aí tem dado muita confusão, tem dado muito processo nas empresas. Em cima de, principalmente, quem são protagonistas, são seguranças que não são preparados, são preconceituosos, né? Isso tem dado muitos cases pelo Brasil afora e muita empresa tem perdido no tribunal muito dinheiro de indenização por causa disso. Que a pessoa cola, começa, tem uma suspeita, né? Que o cara está ali para roubar e tal, e tem uma intervenção
não muito amistosa, não adequada e a coisa acontece, né? Então, é aquele fornecedor que tem a sensação que todo cliente é ladrão até prova em contrário. Imagine o espírito que ele tem de atender dessa forma. Então, muito cuidado com isso, irmão Metralha. Muito bem, gente. E o 11º é o santinho, a tipologia, como eu falei do livro Cliente Nunca Mais, eu estou falando aqui dos 12 tipos comuns, como o míope, quem não enxerga o cliente como razão de ser do negócio, ele percebe o cliente, né? O santinho, o que é? É aquele que não reclama de nada, aceita tudo resignado. Olha, eu quero dizer o seguinte, que essa tipologia está morrendo. Não existe mais o santinho. Na realidade, hoje, o cliente tem a rede social, qualquer coisa bota a boca no trombone. Então, muito cuidado, que esse cliente resignado está cada vez menos. E, por último, nós temos o João Teimoso. O que é o João Teimoso? João Teimoso é aquele cliente que, mesmo maltratado, volta sempre. Assim como o santinho está com os dias contados. Então, muita atenção. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes a empresa não tem cliente. Presta atenção no que eu vou falar. A empresa não tem cliente, a empresa tem refém. É diferente de cliente. Vou explicar. Por exemplo, você mora em um bairro e na rua tem uma padaria. A padaria, os caras não atendem lá muito bem, a iluminação não é boa, você não sente tanta limpeza, mas para você é conveniente você ir nessa padaria, que basta descer o elevador ou abrir a porta de tua casa a 50, 100 metros, 200, você tem a padaria. Então, você não precisa pegar um táxi, você não precisa pegar um Uber, você não precisa andar mais longe, problema de segurança. Então, por conveniência, você escolhe aquele fornecedor. Mas atenção, esses podem quebrar de uma hora para outra. Se uma padaria abre ali, naquela mesma rua, bonitinha, o pessoal atendendo bem, preço competitivo, esse negócio que não tinha cliente, tinha refém, porque os clientes iam até lá por causa de alguma conveniência qualquer. Nesse momento, quando entra um competidor à altura, entregando uma experiência excelente para o cliente, simplesmente ele quebra de uma hora para outra. Por quê? Porque ele não tinha cliente, ele tinha refém. Isto é muito comum. Então, muita atenção que não confunda cliente com refém. Cliente é aquele que está lá, está voltando, voluntariamente está satisfeito, está encantado. Mas aquele que só está indo porque é uma conveniência, a drogaria, a farmácia, a padaria fica mais perto, por isso ele escolhe lá, ele não é cliente, ele é refém de uma conveniência sua. Mas na hora que vier um fornecedor um pouquinho melhor, ele simplesmente vai embora. Tá certo? Muito bem, gente. Então, a live de hoje era rapidinha para apresentar esses 12 perfis. Isso aí no livro Cliente Nunca Mais, que ele tem físico e também no Hotmart, quem tiver interesse, ele também tem a nível digital. Você vai encontrar muito mais informações, além de 500 dicas para irritar ou perder o cliente sem fazer força. É claro que não é para fazer em tua empresa, mas pelo menos para ver o que é feito por aí e não deixar que ninguém faça. Tá certo? Muito bem, qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, para mim é um prazer muito grande. No dia 15 nós vamos dar uma palestra de 1h30, uma entrega bem interessante, chamada
Não há plano B. E nós estamos fazendo um grande lançamento nesse dia, então agenda aí de uma quinta-feira, 20 horas da noite, uma palestra bem interessante. Vá no Instagram, você se inscreve gratuitamente no Simpla. Eu espero você lá, tá certo? Então, até a próxima oportunidade. Uma boa noite.